E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, o videocast semanal do site Formiga Elétrica. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre um dos autores mais inventivos do século XX, que é o Ray Bradbury. Ray Bradbury nasceu em 1920 no estado de Illinois, nos Estados Unidos. Ele foi um dos romancistas e contistas mais importantes e prolíficos da história da literatura fantástica. E o Bradbury, desde pequeno, sempre amou literatura, paixão essa que ele levou até sua morte em 2012. Mesmo quando criança, o Bradbury ele não via a literatura como uma forma de escape da realidade, muito pelo contrário, ele via a literatura como uma forma de autoconhecimento, até mesmo pelas histórias que ele gostava, que eram contos de fada, histórias com dinossauro, aventura, etc. Mesmo que as histórias sejam de gêneros que a princípio consideramos um pouco mais escapistas, o Bradbury desde pequeno já tinha essa maturidade para olhar esse tipo de arte como uma forma de autoconhecimento. Não é à toa que o próprio começou a escrever suas histórias a partir dos 11 anos de idade. E entre as principais influências do autor, nós temos aí Júlio Verne, William Shakespeare, Edgar Rice Burroughs, John Steinbeck, Edgar Allan Poe, entre outros. Foi lá pelos seus 19 anos, em 1939, que o Bradbury teve a sua primeira publicação, que foi o conto Rollersbocken's Dilemma, em uma fanzine de ficção científica. Somente 2 anos depois, em 1941, que o Bradbury teve a sua primeira publicação paga na revista Pulp, Super Science Stories, que foi o conto Pendulum, que ele escreveu em parceria com Harry Hesse. Agora, aquele estilo mais característico que nós conhecemos do Bradbury, que são aquelas fantasias mescladas com ficção científica e algumas pitadas de terror e de suspense, tudo envolto e imerso em inúmeras metáforas, isso daí a gente só foi ter mais em seu conto The Lake, de 1942. É a partir daí que o Bradbury já começa a empregar aquele estilo tão característico de sua escrita. Em 1943, o Bradbury começa a trabalhar em um jornal com o qual ele contribuiu com vários contos. E 2 anos depois, em 1945, ele ganha o prêmio de melhor conto de ficção científica da América pela história The Big and Black Game. É a partir daí que o Bradbury realmente deslancha no mundo da literatura. No início da década de 50, ele concebe as suas obras mais famosas, entre elas Crônicas Marcianas, Uma Sombra Passou por Aqui e Fahrenheit 451. Inclusive, o próprio Fahrenheit 451 ganhou o prêmio Hugo de ficção científica, que é um dos prêmios mais célebres desse gênero. Inclusive, se você tiver interesse, você pode clicar nesse card aqui para ver um vídeo que fizemos exclusivo sobre as Crônicas Marcianas, e também tem um outro vídeo que você pode clicar nesse outro card aqui se quiser assistir sobre Fahrenheit 451. É claro que esses temas contundentes trabalhados pelo Bradbury, junto com a sua inventividade, criatividade e fluidez de suas histórias, uma hora ou outra ia chamar a atenção de outras mídias. Então, várias de suas histórias foram adaptadas para séries de televisão, cinema, programas de rádio e até mesmo quadrinhos. Só para vocês terem ideia, cerca de 27 histórias do Bradbury foram adaptadas em quadrinhos pelas mãos de ninguém mais, ninguém menos que o Al Feldstein, na EC Comics. Ao todo, o Bradbury publicou, além de poemas e ensaios, mais de 30 livros e 600 contos, além, é claro, de colaboração para roteiros de cinema e televisão. Uma das características mais incisivas e contundentes da escrita do Bradbury com certeza se encontra em seus enredos mais distópicos, pois essa projeção de futuro meio perturbadora que o Bradbury trabalha, ela utiliza uma certa dose de realidade, seja no aspecto sociológico ou psicológico. E o mais incrível disso tudo é que mesmo que o Bradbury seja um autor que começou a escrever mais ativamente lá no início da década de 50, suas obras hoje em dia parecem mais atuais do que na época em que foram concebidas. É claro, salvo algumas questões mais tecnológicas, mas conceitualmente Bradbury é um autor extremamente atual. Um exemplo disso que eu acabei de falar está exatamente... Nossa Senhora! Para exemplificar o que eu acabei de falar, eu vou tomar como exemplo a obra Fahrenheit 451. Nessa distopia, o Bradbury ele não utiliza um regime totalitário, como é o caso de George Orwell em 1984, tão
ou com um caos cibernético, como é o caso do Neuromancer do William Gibson. Aqui, em Fahrenheit 451, o Bradbury ele apresenta uma sociedade funcional onde o totalitarismo ele é disseminado de uma maneira totalmente sutil através da indústria cultural, que meio que alimenta a população com produtos de entendimento totalmente imediato e sem a menor possibilidade interpretativa, tornando os cérebros preguiçosos. Olhando por esse aspecto, qualquer semelhança que a obra tenha com a realidade, seja a da década de 50, mas eu diria que principalmente a atual, não é mera coincidência, né? O totalitarismo apresentado em Fahrenheit 451 é um dos mais assustadores, pois aqui na obra não se trata de um pequeno grupo que oprime a sociedade. Muito pelo contrário, é uma espécie de ditadura da maioria, onde a própria sociedade condena e pune aqueles que fogem do que seria o senso comum. Para quem não leu o livro ainda, eu só não vou ficar falando sinopse aqui para o vídeo não ficar muito longo, vocês podem conferir a minha resenha lá no site do Formiga Elétrica, ou também o vídeo que fizemos sobre Fahrenheit 451, que eu já falei do card lá atrás, mas também tem um link na descrição do vídeo. Mas só para vocês terem uma ideia, aqui no caso os bombeiros, eles não têm a função de apagar incêndios, pelo contrário, eles têm a função de queimar livros, pois como eu falei antes, a sociedade não é permitida consumir conteúdos que geram margem para interpretação. Os únicos conteúdos disseminados aqui que são permitidos são conteúdos de compreensão imediata, que não dá espaço para o pensamento livre. E no caso, quando os bombeiros em Fahrenheit 451 começam a queimar os livros, a população aplaude, pois a população é condizente com esse tipo de regime, por assim dizer. A população, ela torce por isso. E todos aqueles que vão contra isso, todos aqueles que querem pensar um pouco além, são condenados não só pelas instituições, mas pela própria sociedade, mesmo que seja amigos e familiares. Agora, por mais que esse cenário em Fahrenheit 451 pareça uma ficção assustadora, infelizmente algo semelhante a isso aconteceu na vida real, que foi em 10 de maio de 1933, onde vários livros foram queimados em praça pública por serem considerados inconvenientes ao regime nazista. Esse dia marcou o auge da perseguição dos nazistas aos intelectuais, principalmente aos escritores. Uma coisa que sempre preocupou o Bradbury era a questão do consumo cultural da população. No início da década de 50, ele ficou muito preocupado com a popularização dos televisores domésticos na cultura norte-americana, pois ele achava que isso ia incentivar as pessoas a abandonarem os livros e caçarem conteúdos de consumo muito mais imediato e sem muito poder interpretativo, que era a programação da televisão. O que a gente pode dizer mais de 60 anos depois da publicação do Fahrenheit 451, que aqui nesse livro nós encontramos e muito essa questão da televisão invadir o ambiente familiar e cultural das pessoas. A gente pode dizer que hoje nós encontramos sim material cultural de qualidade. Entretanto, é claro, temos que fazer um certo garimpo. Essa preocupação do Bradbury com relação ao comportamento da sociedade de negar qualquer tipo de arte que abra margens para a interpretação não foi só trabalhada pelo autor em Fahrenheit 451, mas também de uma forma incrível no conto Usher 2, que você pode encontrar nessa coletânea, As Crônicas Marcianas. E se você gosta de literatura, provavelmente já leu Edgar Allan Poe. E se já leu Edgar Allan Poe, com certeza já fez a referência com esse nome do conto, né? O conto do Bradbury aqui se chama Usher 2, que obviamente faz uma referência ao conto A Queda da Casa de Usher, do Edgar Allan Poe. No conto Usher 2, nós temos aí um diálogo onde um homem rico fica falando para o outro que no passado, tudo que não era imediatista era queimado, tinha que ser queimado. As pessoas, elas deveriam pensar somente no aqui e no agora. Com o avanço da narrativa, a gente percebe que esse cara com dinheiro, esse cara rico, ele tem uma casa. O nome dessa casa, não por acaso, é Usher, e dentro dela, os seus moradores são
vampiros, lobisomens, elfos, enfim, todo tipo de criatura fantástica que já foi concebida pela imaginação humana. Então a casa é uma espécie de refúgio para todas essas criaturas fantásticas, todos esses frutos da imaginação humana. O final do conto é simplesmente espetacular, eu gosto muito, é um dos meus contos favoritos, não só do Bradbury, mas um dos meus contos favoritos que eu já li. Eu não vou falar do final aqui para vocês para não estragar a experiência, mesmo que seja um conto antigo. Então não vale a pena dar o spoiler aqui, porque vale muito a pena você ter esse impacto quando você lê, porque é o tipo de catarse que a gente fala que é uma catarse mais intelectual. Não é um acontecimento de explosão ou qualquer coisa pirotécnica assim, de algo de ação. Não tem ação aqui. É uma catarse mais conceitual, você vai ter ela aqui na sua cabeça. Se você ainda costuma ler muitos livros, assim, se você tem um apreço, uma sensibilidade maior à arte, com certeza esse conto vai mexer muito com você. Outro aspecto muito presente, não só no Fahrenheit 451, também não só nesse conto Usher 2, é essa questão da paixão do Bradbury pela literatura e a sua grande admiração pelos seus grandes mestres, que também eram autores. Não é à toa que nesse romance Fahrenheit 451, no conto Usher 2 e vários outros escritos do Bradbury, ele sempre cita, sempre faz uma referência a outras obras e também a outros autores. Não de uma maneira como easter egg, nada desse tipo de babaquice, mas uma referência que na verdade ela é totalmente funcional na trama e ela de certa forma eleva o nível da obra também, só que sem nenhum tipo de pedantismo, pelo contrário, ele faz com que você, leitor, no momento que se choca com esse tipo de referência literária na obra do Bradbury, ou você sinta vontade de revisitar esses autores, revisitar essas obras, ou caso nunca as tenha lido, que você sente a vontade de conhecê-lo, sente a vontade de ampliar essa sua gama, essa sua referência cultural. E o engraçado é que, curiosamente, o Bradbury escreveu o Fahrenheit 451 no porão de uma biblioteca. Muitas das histórias do Bradbury são uma mescla entre fantasia e ficção científica. O próprio autor dizia que ficção científica é aquilo que um dia será possível e que fantasia é aquilo que é impossível. É claro que isso daí o autor não está querendo definir esses dois gêneros dessa maneira tão simplista. Isso é simplesmente um guia conceitual para essas histórias. E pensando nisso, isso pode nos ajudar a refletir sobre suas próprias obras. Porque o Bradbury, nessa mescla que ele faz, ele utiliza a ficção científica para deslocar o ser humano de seu habitat natural. Então, por exemplo, nas Crônicas Marcianas, que tira o ser humano da Terra e o coloca em outro planeta, ou no Fahrenheit 451, que coloca a sociedade em um futuro próximo, enfim. Ele então desloca o ser humano com a ficção científica e depois ele utiliza a fantasia para explorar os aspectos psicológicos do ser humano nessas histórias. É claro que não são todas as histórias do Bradbury que seguem essa estrutura, mas muitas delas vemos isso acontecer, principalmente aqui no caso das Crônicas Marcianas. Então, quando ele pega o ser humano e o afasta de seu habitat natural e o coloca em confronto com situações irreais, situações surreais, ele nada mais está fazendo que revelando os maiores medos da humanidade. E quando eu digo humanidade, é humanidade como conceito mesmo. Ele praticamente despe o ser humano em suas histórias de uma forma muito autorreflexiva. Eu gosto muito de ler as obras do Bradbury, considerando elas como uma espécie de espelho, me colocando na situação. Não é à toa que ele não desenvolve os seus protagonistas de uma maneira muito íntima, no sentido de desenvolvimento de personagem como estamos acostumados. Justamente porque aquele personagem está lá para ser uma espécie de veículo para você, leitor, se colocar naquele mundo. Você não está entendendo o drama daquele personagem, você está vivendo o drama daquele personagem só com o seu background, as suas cargas emocionais. Então isso é muito interessante, que você encontra em outros autores de ficção científica, como por exemplo Isaac Asimov, que trabalha muito isso. Não usa o protagonista como um personagem forte em termos de desenvolvimento de personagem, e sim como um veículo para o leitor se desafiar. Por isso que eu falo que a obra do Bradbury é uma espécie de espelho, que coloca o leitor num estado autorreflexivo muito forte.
forte. Pelo menos é assim que eu me sinto diante das obras do Bradbury. Quando a gente fala desse jeito, é claro que o Bradbury, em seus livros, coloca vários alertas para a humanidade, falando que assim, o modo como estamos evoluindo, nos desenvolvendo, a princípio não vai levar a grandes ganhos, né? A princípio, assim, são evoluções perigosas. Entretanto, o Bradbury de nenhuma forma, como eu falei anteriormente, se coloca num ar de superioridade, como se ele soubesse da verdade. Não, ele se coloca no mesmo patamar do leitor, no mesmo patamar da sociedade, simplesmente em um estado de autocrítica, um estado autorreflexivo, somente isso. O Bradbury, ele se coloca junto da humanidade, nem superior nem inferior a ela. Para exemplificar isso, acho que um conto que merece um destaque aqui é O Messias, que você pode encontrar nessa coletânea A Cidade Inteira Dorme e Outros Contos. Tem uma resenha minha sobre essa coletânea no site Formiga Elétrica, você pode acessar pelo link na descrição aqui desse vídeo. E no caso, nesse conto, O Messias, nós temos aí uma pequena amostra, um ensaio de até que ponto pode chegar o egoísmo humano, de forma que supera até mesmo um radicalismo religioso. Aqui no conto nós temos uma situação em que um marciano, ele é considerado um messias e ele sofre uma imensurável dor física e vários sangramentos toda vez que a população faz um ritual religioso. Com o avanço da narrativa, a população passa a saber que ele não é um messias verdadeiro, ele não é um messias, é simplesmente um marciano, só que mesmo assim existe a figura de um sacerdote que, mesmo sabendo dessa verdade, ainda assim ele fica desesperado por uma bênção, só que não seria uma bênção real, seria na verdade um placebo religioso. No caso, se você for pensar nisso, o sacerdote, ele continua fazendo os rituais, continua ferindo esse marciano unicamente por conta de um egoísmo, então foge da lógica, foge até mesmo desse contexto religioso, porque ele se torna um herege a partir daí. Só que ele quer tanto essa bênção por uma questão egoísta que ele nem percebe isso. Então é um conto extremamente forte, extremamente contundente. O Bradbury escreve de uma forma incrível e consegue deixar você como leitor perturbado e ficar com raiva dessas pessoas. Só que quando você para pensar na situação humana, por exemplo, quando você para pensar em um contexto mais social, você percebe que existem análogos a essa situação acontecendo hoje em dia. Então o Bradbury, ele tem uma força para criar metáforas e analogias simplesmente incrível. E aqui nessa coletânea em particular, A Cidade Inteira Dorme e Outros Contos, vocês vão encontrar muito disso, então vale muito a pena. Bom, depois de tudo isso que eu falei, é claro que eu posso ter passado a impressão que o Bradbury é um autor extremamente pessimista e até mesmo melancólico. De fato, ele tem um teor pessimista e um teor melancólico, entretanto, em diversas histórias, ele coloca a imaginação como a verdadeira esperança. Então, seja aí no mundo fantástico criado na mente de uma criança, ou ela imaginar que tem um dragão na garagem de casa, ou qualquer obra de ficção, enfim, a imaginação guia muitos personagens do Bradbury para um futuro mais esperançoso, um pouco mais alegre, só que de uma maneira muito intensa, pessoal, uma maneira muito particular. E isso, é claro, também para o próprio leitor. Então, quando você começa a ler várias obras do Bradbury, você percebe o valor que ele dá para essa imaginação. Então, ele fala muito, é claro, do elemento cultural, então da pessoa buscar a cultura, buscar a arte, buscar inúmeras formas de interpretação, abrir realmente a mente para a interpretação e para a imaginação. O Bradbury acreditava muito nisso, é uma coisa que nós vemos latente em praticamente toda a sua obra e também em sua postura, em entrevistas, relatos, diálogos. Então isso é uma coisa muito mágica que o autor tem com ele. Em resumo, a obra do Bradbury, ela fala essencialmente sobre o ser humano, só que de uma forma muito peculiar. Ele mostra as cicatrizes que esse ser humano tem, sejam elas demonstrando erros que cometemos e que sempre vamos cometer como sociedade ou como indivíduos, mas ele também consegue mostrar, através de traços peculiares, a beleza de cada um também.
A beleza na imaginação, a beleza no processo criativo, a beleza que tem essa capacidade do ser humano em criar, seja o que for. Então, isso é uma coisa muito especial no Bradbury. Ele afirmava que quando nós pegamos os livros, nós encontramos a nós mesmos. E quando nós buscamos a arte, nós estamos buscando nada além que um espelho. Eu, como leitor de Bradbury, eu digo que isso nada mais é do que a pura verdade, seja atrás de obras do Bradbury ou qualquer tipo de arte. Eu acho que todo mundo, quando está em contato com esse lado um pouquinho mais sensível, eu acho que busca um espelho na obra de arte. E no caso, o Bradbury, a obra dele fala exatamente sobre isso. A escrita ácida do Bradbury se iguala ao seu caráter positivo, sua criatividade e o seu bom humor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis trazer aqui um pouquinho sobre o Bradbury e a essência da sua obra para vocês. Se vocês quiserem revisitar o conteúdo desse vídeo, só que em formato de texto, podem acessar o meu artigo lá no site Formiga Elétrica. Inclusive, eu vou deixar o link para vocês acessarem essa página aqui na descrição desse vídeo. E eu até recomendo que vocês vão lá, porque no início tem uma mini crônica que eu fiz inspirada em Bradbury, que eu espero que vocês gostem. Aliás, falando em gostar, se você gostou desse vídeo, dê aqui o like, clique aí no joinha para ajudar a gente. Você também pode se inscrever aqui no canal, clicando nessa formiguinha que está aparecendo aqui. E também não deixe de conferir o nosso projeto de financiamento coletivo no Apoia-se. Basta ir em www.apoia.se/formiga elétrica se você curte o nosso conteúdo e quer nos ajudar. É isso, até semana que vem.